Boa noite, pessoal. Vamos guardar o pessoal entrar para a gente começar a reunião, né? Sejam todos bem-vindos. Oi, Lucélia, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo bem. Hoje vamos ser só nós três, né? Ah, não, Então, Fernando. eu estava numa festinha junina ali no centro comunitário e eu vim correndo. Ainda bem que é perto de casa. Sim, a Marli. Oi, Marli, boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Lu. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A, a Fernanda acabou de mandar uma mensagem que ela vai atrasar um pouco, mas ela vai entrar, tá? Ela mandou para mim também. Ok. Mas eu falei para ela, não tem problema, se não der, a gente faz aqui. Mas eu acho que ela até é prece final, né? Até lá ela entra, né? Entende. É verdade. Aqui a prece inicial, então, é a Lucélia, né? Sim, Evangelho é a Marli que faz, eu faço o livro dos Espíritos, vibrações da Lucélia também, e a prece final a Fernando, certo? Então vamos aguardar um pouquinho, ainda é cedo, né? E você está bem, Marli? Ai, ô Marcelo, não muito bem. Percebo. Mas vai E, tudo bem. eu acordei 2 horas da manhã, acordei 4h28, não consegui dormir mais, tô até agora. Mas tá tudo entregue nas mãos de Deus, Marcelo. Vamos orar, né? Vamos pedir, e aí vai ficar tudo bem, né? Sim. Tudo passa. Da minha parte, eu estou fazendo o possível, estou orando, estou pedindo a Deus, vai dar certo. Perfeito. Eu tenho retorno dia 29, Uhum. e aí a gente vai conversar melhor sobre isso, né? A verdade é que eu estou precisando de férias, Marcelo. Férias é bom, né? Tá precisando de praia. É, a tal da praia, ela revigora a gente, né? Nossa, a mim, Marcelo, eu volto outra pessoa. Eu também. Eu também. eu também. Eu tô muito esgotada, entendeu? Tô precisando de É, espaço. vai dar tudo certo. Vai sim. E você, como é que você tá? Tô bem, tô bem. Tô voltando ao normal devagarzinho. Tá. E você, Lucas, você tá bem? Estou bem também, graças a Deus. Então tá, já deu 18 horas, nossos Vamos começar? amigos nos esperam. Vamos então.
serenando a nossa mente, o nosso coração, esquecendo de todos os problemas do lado de fora e ligando aos mentores, ligando a Deus, a Jesus e aos mentores, ligando aos nossos mentores individual e que nos guie, nos proteja em nossos estudos e vibrações, e que possamos assimilar tudo o que vamos aprender. E vamos nos ligando a Francisco de Assis com a prece. Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que o leve o amor. Onde houver ofensa, que o leve o perdão. Onde houver discórdia, que o leve a união. Onde houver dúvida, que o leve a fé. Onde houver erro, que o leve a verdade. Onde houver desespero, que o leve a esperança. Onde houver tristeza, que o leve a alegria. Onde houver treva, que o leve à luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Hoje nós vamos continuar com o capítulo, né? Honrai vosso pai e vossa mãe. E vamos falar do item, o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito já existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Aqui ele fala, né, que o corpo procede do corpo, mas o espírito já existia antes. O corpo material nos é dado para que nós possamos lembrar, né? Nos é dado porque para lembrarmos que nós precisamos dele para cumprir nossa progressão aqui neste planeta. Por essa razão, nascemos de outro corpo. Porém, né, nesse corpo a gente traz o DNA dos pais, traz a fisionomia, traz a nossa biologia. Porém, o espírito não tem a ver com o corpo e não tem. Por que não tem? Porque o corpo, o espírito já é antigo, já vem com bagagens, com N reencarnações, com uma bagagem bem longa, né? E nessa bagagem ele traz todo o seu intelecto moral, as suas vivências, né? E o corpo é apenas, às vezes, de uma criança, né? Nós já discutimos aqui em outros estudos, né? Que a criança nasce simples e ignorante, não é isso? E que depois, à medida que o espírito vai amadurecendo ali na puberdade, na adolescência, é que ele vai ganhando espaço de manifestação. Então, um pai, uma mãe que tem um filho, né, tem uma criança, porque precisa desse corpo para nascer, para que o espírito cumpra a sua missão, suas provas, expiações aqui no planeta. Então, é por isso que se diz, o corpo procede do corpo,
quer dizer, nasce do pai e da mãe, mas não procede do espírito, porque o espírito já vem de longas datas. Alguma objeção? Tranquilo. Tudo bem? Vamos ler a próxima passagem aqui, né? Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são os mais frequentes. Espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre, mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, dividido por antipatias igualmente anteriores, que se traduz na mesma forma por seu antagonismo na Terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas o da simpatia e da comunhão de pensamento que os une, os espíritos antes, durante e após sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fosse pelo sangue. Pode se atrair, procurar se dar bem juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias, problemas moral que só o espiritismo pode resolver pela pluralidade da existência. Capítulo 4, número 13. Então, o que é que a espiritualidade nos chama a atenção sempre, né? Que nós precisamos lembrar que o espírito, já falei, ele vem com bagagens, né? E pode ser que no plano lá reencarnatório ele queira vir junto com os irmãos que ele tem afinidade por uma questão de evolução, alguma coisa que ele precisa ajudar ou receber, né? E com isso ele traz simpatias, afinidades por essa família, porque afinal de contas já tem um certo vínculo, né? Mas existe aqueles, porém, que são antipáticos, que não se dão bem com os pais, não se dão bem com os irmãos, são, assim, digamos, um espírito ovelha branca, né, da família. Então, assim, é por isso que a espiritualidade nos fala, assim, chama-nos a responsabilidade de educar os filhos ainda pequenos, porque depois de aflorado, o espírito fica muito mais difícil de dominar, né? Ele já vem com toda a bagagem e aflora tudo, e aí esse espírito se começa a desenvolver essa antipatia, essa rebeldia, né, contra os pais, irmãos, avós, tios. E fica muito mais difícil de controlar esse espírito, né, nessa condição de expiação e prova. E é muito comum a gente ouvir dos adolescentes, o Marcelo já ouviu, que é professor, a Lu já deve ouvir, eu não pedi para nascer, né? Eles falam isso. E antes de conhecer o kardecismo, com minha filha dizia isso, eu dizia para ela assim, não, você não pediu para nascer num monte de espermatozoide, você saiu correndo na frente, né? E depois, com os estudos, eu percebo que ela fez o plano dela, que eu fiz o plano dela, e nós estávamos aqui na Terra para se entender, né? De algumas diversidades que tínhamos. E quando há essa diversidade, gente, eu sempre falo, é por amor. Se eu não for por amor, não há outro remédio. Eu sei por experiência própria. O amor salva tudo, tudo. O amor, a oração,
a perseverança, salva tudo. Então, às vezes, lá no plano reencarnatório, esse espírito fala, não, eu vou nessa família, eu prometo, mas chega que ele esquece, né? Chega que ele esquece, volta a ser o antipático de sempre, volta, né, a ser a diferença na família, e às vezes com o pessoal lá fora, com os amigos de faculdade, com os amigos, eles é tão doce, tão meigo, né, e dentro de casa é aquela pessoa difícil de lidar, né, mas a gente fala, né, que nós somos criaturas espirituais, né, estamos passando por uma experiência humana, né, e o que Deus nos deu de tão bonito, o livre-arbítrio, a escolha, né, é claro que a Lucélia não vai responder pela filha, a filha não vai responder pela Lucélia, né, mas a gente, cabe a nós fazer a nossa parte sempre, né, independente. Porque o corpo carnal é um processo de depuração, gente. A gente vem nesse corpo para depurar, para resolver os problemas pendentes, ou para criar laços afetivos, né? Para sermos, como diz o Marcelo, uma comunidade. Então, a gente escolhe aquela família, vamos estender essa comunidade, né? Sim. Então, o livre-arbítrio, ele nos torna livres para fazer nossas escolhas, livres para fazer com que a gente possa, aqui, né, nesse plano mesmo, tirar as diferenças, né, para tornarmos irmãos universais, como é a vontade do Pai. Alguma colocação? Marcelo, por favor. E eu conheço uma pessoa, né? Eu conheço uma pessoa, conversando sobre essa questão dos laços de família, né? Uhum. Falando sobre a reencarnação, que nós conhecemos várias pessoas diferentes, das muitas reencarnações que a gente tem, não sei o que e tal. Aí essa pessoa falou assim para mim: Ah, eu amo a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Eu não quero vir com nenhuma outra família que não sejam eles. Veja, tudo bem. Quem ouve isso acha que, ai, que lindo, né? Ele ama a pessoa, a família. Sim, de fato é mesmo. Porém, se a gente parar para pensar, isso é egoísmo, né? Essa pessoa não tem essa visão de que todos somos irmãos. Vocês concordam com isso? Concordo. Porque, na verdade, tudo bem, a família, eu sempre falo isso, a família em primeiro lugar, tal. Mas quem são meus pais e meus irmãos, né? Como disse Jesus. Será que são aqueles de laço consanguíneo? Ou será que são aquelas pessoas que a gente comunga as mesmas conhecimentos, as mesmas desejos? O mesmo intelecto moral. Sim, que a gente compartilha os gostos, né? Que a gente tem a mesma nível de vibração. São essas pessoas. Só que isso também é egoísta, né? Porque o mundo da nova Terra, né, que a gente está se preparando para isso, na transição planetária, ele pede que aquela pessoa que está passando ali na rua, aquela pessoa que está do outro lado da estrada, ele é tão irmão meu quanto o meu irmão consanguíneo ou quanto vocês. É essa a ideia, né? Eu não sei, eu posso estar errado, mas poucas pessoas têm essa visão. Talvez um Chico Xavier, Mahatma Gandhi, uma Teresa
Madre Teresa, né? Poucas pessoas tiveram ou têm essa visão, que é a correta, né? Que é o que Jesus dizia, que todos nós somos irmãos. É só isso que eu queria. Mas nós estamos estudando para isso, Marcelo, para nós melhorarmos. Com certeza, com certeza. Por favor, Lu. A minha avó, Edith, pegou minha mãe para criar, né? Nossa, mas eu amava tanto ela, tanto, que parecia que ela era de sangue, sabe? De tanto que eu amava ela, minha avó. Nossa, a gente se dava tão bem. É os laços que já vinham de anos, né? De vidas passadas. E é tão gostoso esse reencontro, não é? A gente se dava muito bem. A minha mãe não, né, com ela, mas eu, nossa, me dava muito bem com ela. Eu falo assim que é gostoso reencontrar bons, né? Porque a gente às vezes vê uma pessoa assim, começa a ter amizade com uma pessoa que a gente gosta tanto, que mais que alguém da nossa família, né? Verdade. E aí, como que a gente explica isso, né? Eu gosto mais daquela pessoa, mas é a questão espiritual mesmo. Sim, Né? sim. Verdade. É isso mesmo. Vamos continuar, então. Há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais, as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, se fortalece pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. Em seguida, as segundas, frágeis, como matéria que se extingue com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente, desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis dizer, foi isso que Jesus quis fazer compreender em dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe, eis meus irmãos. Quer dizer, minha família pelos laços do Espírito. Porque quem quer que faça a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Você vê que Jesus aí, algumas pessoas questionam essa parte, né? Quando ele fala, quem é meus irmãos, quem é minha mãe, né? Mas a verdade é que Jesus tinha uma capacidade imensa de universalidade. Jesus não nos via como carnal, mas como os irmãos espirituais. Então, para ele, falar assim, seus irmãos consanguíneos, né? Sua mãe consanguínea está aí. Para ele, todos ali que fizesse a vontade de Deus eram seus irmãos. Todos, né? Porque Jesus acreditava profundamente nesse princípio da universalidade. Então, assim, Jesus não poderia ser jamais grosseiro com seus irmãos, com Maria, por exemplo, porque a única passagem que Jesus ficou irado foi em João, capítulo, deixa eu ver se eu marquei aqui. João, capítulo 2, versículo 15 e 16, né, que ele vai pregar no templo, e eles estão fazendo de lá, vendendo um monte de mercadoria. Porque Jesus era doce, Jesus era sereno. Jesus, ele teve a ira apenas essa vez em todos os livros que eu já li, inclusive na Bíblia Sagrada. Somente uma vez Jesus teve ira. Foi quando ele viu fazer do lugar de oração um mercado, né? Então, Jesus jamais poderia ter desrespeito com Maria ou com qualquer pessoa que fosse, já que ele nunca teve ira, e sim, era muito doce, meigo e sereno. E passar essa mensagem que ele passou, talvez na época,
as pessoas não compreendiam muito bem. Hoje nós temos essa capacidade para entender, né? Que Jesus via todos espiritualmente, não carnal. Então, todo aquele que fizesse a vontade de Deus, do Pai, ele fala, todos que fizerem a vontade do meu Pai, será meu irmão e será minha mãe. Mais alguma colocação, Marcelo? Não, da minha parte, não. Lu, ficou claro? Ficou claro. Então, vamos à última, né? A hostilidade de seus irmãos estava claramente expressa na narração de São Marcos, uma vez que disse ele que propunham se apoderar dele, sob o pretexto de que havia perdido o espírito. A notícia da sua chegada, conhecendo-lhe os sentimentos e o seu respeito, era natural que dissesse, falando aos seus discípulos, do ponto de vista espiritual, eis os meus verdadeiros irmãos. Sua mãe se encontrava com eles e generaliza o ensinamento. O que não implica em nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta em outra circunstância provou suficientemente o contrário. Essa parte é bem interessante a gente lembrar. Eu torno a dizer que Jesus não quis respeitar ninguém, nem Maria, nem ninguém, porque quando ele vai ao Calvário, Maria está presente o tempo todo, como mãe. Ela ouvia como mãe, sentia o que uma mãe sentiria, que eu e a Lu sentiria, né? Então, assim, nós somos mãe, né, Lu? E a gente sabe que é difícil para a gente ver um filho passar por aquela situação, mesmo ele já tendo antecipado ela que passaria por aquilo. Então, para ela era muito difícil, mas, como ele diz, não houve falta de respeito nem indiferença, porque ele via na Maria um ser espiritual. E todos aqueles que fizesse a vontade do seu pai, do nosso pai, eram seus irmãos. Então, eu deixei só uma... eu coloquei aqui, Jesus fez valer na íntegra seus ensinamentos, dizendo que todo aquele que fizesse a vontade do seu pai que estava no céu eram seus irmãos e sua mãe. Pois dele era um espírito puro, e não distinguia feminino de masculino. Ele era espírito puro, os espíritos puros que já passaram por depuração, não há mais distinção entre eles. Pelo que eu pude estudar, Marcelo, quando a gente atinge um grau de espiritualidade pura, essa questão de feminino e masculino desaparece, né? Foi bem bacana pegar essa lição, porque eu fui fazer uma pesquisa e acabei descobrindo que entre espíritos puros, avançados, né, não há distinção de feminino, masculino, são apenas espíritos. Então, eu termino minha parte. Tudo bem, Marcelo, pode falar. Não, só para completar o que você disse, na verdade, o espírito tem, por exemplo, nós temos várias encarnações, nós nascemos homem, mulher. Então, na verdade, o espírito não tem gênero, né? Nunca. Não. André Luiz, ele aparece como uma pessoa masculina porque foi a última encarnação dele. Maria, a gente se refere a Maria como Maria, né, mãe de Jesus, porque pelo que a mãe, como ela, como mãe de Jesus, representa, mas o espírito, ele não tem gênero, né?
Não. Nada. O gênero acontece só quando encarnado, no corpo material. Eu estava falando com o pai, eu estava lendo perto do Parmênio, ele falou, quer dizer que o espírito não come? Eu falei, não come. Não anda? Eu falei, não anda. Avançados, né? Não anda. Não come, não anda, não dorme, só trabalha? Eu falei, só trabalha. Então, para você que adora dormir, vai se preparando psicologicamente, porque esse vai ser o teu final. Só trabalhar, meu filho. Coisa... Boa noite, Fer. Bom, Fer. Que Oi, bom. Pessoal, boa noite. Desculpem o atraso, estava com as crianças. Como eu sempre falo, antes tarde do que nunca. Seja bem-vinda. Estávamos falando, né, de gêneros, mas graças a Deus está tudo bem. Agora nós vamos para o momento do livro dos Espíritos com o nosso irmão Marcelo. Sim. Pessoal, ficou alguma dúvida? Não, tranquilo, foi ótimo. Então vamos lá. A pergunta que a gente vai fazer, a gente vai começar na pergunta 447. A gente vai falar sobre dupla vista. Eu dei aula hoje, né? Mas eu consegui fazer uma pesquisa. E eu pesquisei um pouco aqui, ali, inclusive na Revista Espírita e tal. E, na verdade, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês. Vocês já ouviram falar em clarividência? Já. Clarividência é uma palavra moderna para dupla vista, ou segunda visão. É a mesma coisa. São sinônimos. E aí, quer ver, ó, eu achei vou falar algumas coisas que eu achei num texto que usa material de Kardec, tá? Né? Que fala assim. Primeiro, ele faz uma distinção entre vidência e clarividência. Ele fala assim. A vidência é a habilidade de ver espíritos. A clarividência é a capacidade de enxergar o mundo espiritual com detalhes de lugares e existências, inclusive futuras. Então, a clarividência ela é um pouco mais abrangente do que a vidência. Tá? Ele fala outra coisa. Ó. Oi, diga, Marli. Antes que você saia desse assunto, eu tenho uma dúvida. Sim. Sobre clarividência e vidência. Sim. Por exemplo, assim, quando você fala de evidência, são o quê? Não são intuição, são coisas que você enxerga. Sim, evidência, só que evidência com o espírito. Eu ia falar com os olhos do espírito, só que o espírito não tem olho, né? Então, isso ocorre quando você está em desdobramento? Sim. Sim, como desdobramento. Tá. E a clarividência também em desdobramento? Também. Tá. Clarividência também. Obrigada. Ok. Veja, existe um exemplo dos tempos modernos de clarividência. Por exemplo, ele fala assim, em 1976, os clarividentes Ingo Swann e Harold Sherman, eles observaram os planetas Júpiter e Mercúrio e relataram as suas características antes das naves da NASA chegarem lá. Isso foi clarividência. Então, eles viram com detalhes, né? Alguns falam que foi por clarividência que Nostradamus fez as suas previsões e que João, no Apocalipse, também. Né? O que mais que eu achei interessante que não tem aqui?
Ah, bom, basicamente é isso. Agora vamos para o livro dos Espíritos. Na pergunta 447. Oi, Só um diga. minutinho. Ô, Marcelo, você lembra daquela clarividente que descobriu o petróleo? Ah, eu lembro mais ou menos, vagamente, sim. Ela descobriu petróleo, ela é do Brasil. Ela descobriu ouro na Serra Pelada por clarividência. Sim, exatamente. Então, assim, pode ocorrer sim, que ela em desdobramento viu que havia ouro lá, que havia petróleo, e realmente havia. Ah, eu Deu poderia, confusão, mas tinha. eu poderia citar como um pesquisador moderno hoje, né, que faz a pesquisa sobre clarividência, o Saulo Calderon. Ele é projecionista e também estuda a clarividência. Tá? Bom, pergunta 447. E fala assim: o fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com insônia ou sonambulismo? Tudo isso é uma coisa só. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a visão da alma. É aquilo que a gente já viu, né? 448. É permanente a segunda vista? A faculdade é, o exercício não. Nos mundos menos materiais do que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente, se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articular. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria dos seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. Essa também é a razão porque esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. Por que a faculdade ela é permanente, mas não, o exercício não é? Exatamente pelo motivo que ele fala aqui. Por nós vivermos num planeta que não é tão evoluído. E pelo fato de os nossos corpos não serem tão desenvolvidos, por serem tão grosseiros como são. Só por isso. Conforme nós evoluirmos, essas habilidades elas vão se desenvolvendo e vão se facilitando, vamos dizer assim. Tudo bem? 449. A segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade. A mais das vezes é espontânea, porém a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Toma, para exemplo, de uma dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras de Buena Dicha, né? Algumas das quais dispõem dessa faculdade e verás que é com o auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem a dupla vista e o que chamas visão. Veja, como a gente já viu, né, todos nós temos paranormalidade ou mediunidade em vários graus. Porém, por ser uma característica física, nós conseguimos desenvolver. Exatamente essa pesquisa que o Saulo Calderon faz, de você tem a clarividência ou a projeção astral, você é capaz de desenvolver com a prática. Porém, como tudo que envolve o espírito, a intenção ajuda ou bloqueia o uso dessas faculdades. Se você tem uma má intenção, eu vou tentar ver o que a Lucélia está fazendo na casa dela, né? Obviamente que ele até consegue uma vez, duas vezes, mas acabou, né? Tesoura. Porque, ou então, aquele que utiliza isso, né? Ele fala das videntes, né? Que cobram. Elas
tem um momento que elas param, né? O acesso dela a essas coisas corta. Aí ela começa a mentir, a inventar informação, certo? Porque ela está usando de forma errada. Correto? Tudo bem? Diga, Marli. É por isso que muitas pessoas defendem o pensamento positivo, né? Boas vibrações, pensamento positivo. Acordar de manhã e dizer, bom dia, Deus, tá tudo bem, hoje será um dia maravilhoso, repleto de amor e felicidade, e de Sim, muita luz. Exatamente. Então, você começa já com a sintonia, né, emanando coisas boas. E Sim. no passar do dia você vai apurando isso, até o final do dia. Tem muita gente que faz essa prática, né? Principalmente a Seixinoye costuma fazer essa prática. Sim. Do É positivismo. muito interessante isso. Né? Então, acho que você, com boas vibrações, você consegue bons resultados até consigo mesmo, em questão de saúde, familiar, financeiro, ajudar o próximo, né? Sim, com certeza, bem lembrado. Inclusive, é interessante a gente entender o mecanismo, né? Por que essas pessoas que se desvirtuam, elas perdem a capacidade? Veja, quando você faz isso, quando você cobra, por exemplo, você sintoniza numa vibração pior, concorda? Então, somente isso já começa a bloquear a sua capacidade, tá? Muitas vezes a capacidade ela não bloqueia, mas espíritos de vibração inferior assumem o papel de auxiliar você. E aí começa a te colocar em situações complicadas, né? Certo? Então é complicado. Continuando. Pergunta 450. A dupla vista é suscetível de desenvolver pelo exercício? Sim. Do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Eu acompanho muito o trabalho do Saulo Calderon, e aí uma das lives que ele faz, né, alguém fala assim, imagina, isso aí não se desenvolve, não sei o quê, você... Tá aí, ó. A pessoa não leu Kardec, né? Não leu Kardec. Então, é possível de desenvolver sim. 450A. Essa faculdade tem qualquer ligação com a organização física? Incontestavelmente, o organismo influi para a sua existência. Há organismos que lhe são refratários. Né? Alguma pergunta? Tranquilo, né? Tomar um golinho já. Tá tranquilo. Ok. 451. Por que é que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Por semelhança da organização que se transmite como as outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação que também se transmite de um ao outro. Olha, gente, se no Livro dos Espíritos fala que essas habilidades estão relacionadas ao corpo físico, é lógico que elas vão se transmitir de família, né? É uma questão genética, né? Hoje a gente tem isso mais desenvolvido. É uma questão hereditária. Naquela época era uma coisa meio assim, né? Havia poucos estudos mais profundos, né? Mas hoje está muito claro isso, tá? 452. É exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? A moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-lo. O corpo, às vezes, vem a achar-se no estado especial que faculta ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. Isso na verdade, é bastante óbvio, né? Porque, veja, quando a gente fica doente, o corpo,
Existe um certo distanciamento do corpo e do espírito, se distancia um pouco mais. E, logicamente, isso facilita, né? As pessoas que são mais idosas, né, que vão ficando em idades mais avançadas, elas também têm essa facilidade de deslocamento do espírito do corpo, porque elas estão se aproximando da separação final, que acontece com a morte. Certo? Ok? Aí tem uma observação de Kardec aqui. Nas épocas de crise, de calamidades, a grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral provocam, no raro, o desenvolvimento da dupla vista. Parece que a providência, quando o perigo da ameaça, nos dá o meio de conjurar. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos desse fato. Pergunta 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? Nem sempre. Consideram isso coisa perfeitamente natural e muitos creem que, se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. Uma pessoa que não estuda o espiritismo, não tem o conhecimento do espiritismo ou de quaisquer outras religiões espiritualistas que têm essa visão mais além, eles não têm não tendo esse conhecimento, quando isso acontece com eles, porque pode acontecer, porque isso é uma característica do ser humano. Não importa se você é católico, se você é evangélico, se você é isso, não importa, ateu. Você tem, porque é uma característica física. Ele não vai entender da maneira como nós enxergamos. Né? Ele vai enxergar que talvez, que pode ser dependendo do grau de conhecimento dele, que seja uma visão do Satanás, ou, de repente, se isso acontecer dentro da igreja, o que é muito comum, né? Ele pode dizer que é uma visão do Espírito Santo, né? Mas não importa, né? O que eles expliquem. O que é importante é que isso existe. Fala, Marli. Quando eu era pequena que eu via as coisas dormindo, eu adormecia e via coisas. Mas via nitidamente, Marcelo, o que estava rolando. Sim. Bem longe de mim. Aí a mamãe era evangélica. Aí eu saía daquele pouco sono que eu tinha, sabe? Era coisa assim, rápida. Me dava um estado de sonolência, eu apagava, via e já despertava. Aí a mamãe falava assim, vou te levar na igreja, o diabo está te atentando. Mas não era, Marcelo, era incompreensão. Porque eu vi nitidamente, Marcelo, meu pai desencarnando. Eu vi nitidamente, passo a passo, não assim ele desencarnando, a mensagem que ele quis me dizer, entendeu? Ele estava desencarnando, isso começou às 19 horas, ele desencarnou às 19h10. Eu sei porque o telegrama chegou, naquela época era telegrama, né? Sim. E o que eu via? Eu via ele num caixão e perto dele uma Bíblia sagrada era folheada, porque meu pai foi seminarista, mas no final da vida ele se converteu a ser evangélico, né? Mas meu pai sempre leu muita Bíblia, falava 4 idiomas, sabe? Que ele foi 14 anos seminarista, falava em latim, ele já era espanhol, então ele tinha 4 idiomas de fala, mas a mamãe achava que era um problema meu, e não era um problema da minha cabeça, eu realmente via as coisas. Né? E eu acho que assim como eu via, muita gente deveria ter visto também. Sim, sim. Exatamente, isso acontece muito. Tudo bem, gente? Tudo bem, Marli? Tudo. Obrigada. Pela informação importante. Pergunta 454.
Pode-se atribuir uma espécie de segunda vista à perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que outros? É sempre a alma irradiar mais livremente e apreciar melhor do que sob o véu da matéria. Na minha opinião, a resposta do espírito, ele não falou nem sim nem não, né? Eu acho que ele queria dizer assim, depende. Depende do tipo de informação. 454A. Pode essa faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Pode. Também dá os pressentimentos, pois que muitos são os graus em que ela existe. Sendo possível que num mesmo indivíduo existem em todos os graus, ou em alguns somente. O que acontece é o seguinte, essas pessoas que têm a presciência das coisas, o processo de elas se deslocarem do corpo material é o mesmo do sonambulismo, da dupla vista, etc. É o mesmo processo. Só que o que acontece? A gente já conversou que quando a gente tá lá encarnado, mas em estado de sono, a gente assume algumas coisas que nós conhecemos e que nós somos, que quando a gente está materialmente, né, a gente esquece, a gente não tem acesso. Então, muitas vezes, a gente consegue ter uma visão do espírito. A visão do espírito ela é mais abrangente, né? Porque o espírito ele consegue enxergar mais longe. Então, essa questão da presciência e do pressentimento está mais relacionado à visão mais límpida dos fatos que o espírito tem do que qualquer outra coisa, né? Porque, por exemplo, eu vou supor que alguém tem uma certa evolução, tal, ele fica no estado sonambúlico, e aí mostram para ele uma questão. Ele, como espírito liberto, ele tem mais conhecimento, então ele consegue avaliar, isso provavelmente vai gerar um problema X. E aí, quando ele volta para o corpo material, se ele lembra, é como se ele tivesse uma visão do futuro, mas não é. Na verdade, é que liberto do corpo material e tem uma visão mais ampla da realidade. Você quer falar alguma coisa, Marli? Não, eu tô torcendo aqui para Fernanda não dormir. Mãe vive cansada, gente, como mãe cansa. Não pode, gente, ainda tem que arrumar as coisas que a gente vai viajar de novo. Eita, Não, coisa desculpa, boa. gente, nossa senhora, viu? Sou eu que tô pó. Bom, o que eu tinha que falar é isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não, Marcelo, tá tudo bem. Okay, Essa parte do sonambulismo é uma parte que a gente deve reler algumas vezes. Sim. Não é uma parte que a gente vai compreender agora. Então, eu, da minha parte, vou voltar a reler esse texto com mais, e pesquisar ele com mais, assim, sabe, que tem pedaços nele que é importante para mim. Ok. E as pesquisas, depois eu passo para vocês as pesquisas atuais, né? São duas pessoas, eu já falei sobre isso, Saulo Caldeirão e o Wagner Von. Eles são muito bons porque eles nunca negaram Kardec, muito pelo contrário. Eles se baseiam em Kardec, porém, as pesquisas deles, elas vão além. Né? E é muito interessante, é um conhecimento adicional. Ok? Ok, pessoal. É isso. Da minha parte é isso. Vamos para vibrações, né? Vamos vibrar coisas boas agora com a nossa irmã Lucélia. Vamos agora expandir o nosso coração de amor e de paz. E vamos vibrando a paz do mundo e o bem universal.
Vamos vibrando a todos os países que se encontram em guerra, que Jesus leve a paz no coração dos homens envolvidos. Vamos vibrando a Portugal, onde se encontra nossa amiga Conceição. Vamos vibrando ao nosso Brasil, principalmente ao Rio Grande do Sul, que Jesus leva a esperança de um novo recomeço. De um novo começo. Vamos vibrando aos asilos, creches, cadeias públicas, penitenciárias, aos moradores de rua. Vamos vibrando a todos os hospitais, os doentes e os seus acompanhantes. Vibrando aos médicos, enfermeiros. Vamos vibrando a todas as escolas, os alunos, os professores, os diretores, os pais de alunos, vibrando a todos os jovens envolvidos em drogas e prostituição e bebida. Que Jesus entre em seus corações para a mudança, para eles melhorar. Vibrando a todos os lares do mundo inteiro e aos nossos lares, que Jesus leve o amor, a paz, a harmonia, a paciência para todos os lares e o Evangelho. Vamos vibrando ao nosso grupo Francisco de Assis, que Jesus nos fortaleça a cada dia no amor e na caridade, vibrando a nós mesmos para a nossa melhora interior, através dos estudos e da prática. Vamos deixando uma vibração nas mãos do plano espiritual, utilizar onde for mais necessário. E vamos vibrando a lista de assistidos, a todos os encarnados e desencarnados. A cada nome da lista de assistidos. E o plano espiritual auxilia cada um, onde for necessário. E vamos pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes que fluidifique as águas, as nossas águas, com o remédio necessário a cada um de nós. Que assim seja, graças a Deus. Vamos encerrar nossa reunião, agradecendo os nossos amigos espirituais, espíritos de luz que estiveram conosco, nos auxiliando em nossos estudos, em nossa evolução espiritual, e que eles possam nos abençoar ao longo dessa semana que se iniciará amanhã. Agradecemos também aos que puderam participar, aos que estão em pensamento conosco aqui. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, que assim seja. Que assim seja. Muito bem, todos estão bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Então é isso aí. Um ótimo fim de semana para vocês, um ótimo começo de semana. Fernanda, boa viagem, vai com Deus, boa ida, bom retorno. Amém. Tá? E um beijo no coração de todas vocês. Fernanda, um abraço pro Pedro, viu? Um beijo para as meninas. Obrigada, tá? pessoal. Já tô com saudade de vocês. E essa próxima visita no abrigo você vai. Amém. Porque ela colabora, mas não vai. A sua presença é muito importante. Ai, obrigada, gente. Eu tô tão ausente, né? As reuniões aos sábados são tão difíceis para mim por conta das crianças. Sempre tem alguma coisa para fazer e aí
Eu fico, poxa, também não posso colocar horários para ela, eu sempre tento encaixar, mas é complicado, viu? Mas sempre que eu posso, vocês sabem que eu estou presente de coração. E quando não estou presente fisicamente, estou de coração e em pensamento com vocês, viu? Ok, com certeza. Todo aquele que fizer a vontade do Pai está perdoado. Ok, gente. Bom descanso até quarta-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. Um abraço. Um beijo. Tchau, Lu. Deus te abençoe. Tchau, Marcelo. Deus te abençoe. Tchau, tchau.